E vamos começar com um vídeo da Galãs Feios sobre o nosso Elon Musk. Vamos entender aqui e vamos acompanhar e vamos fazer bem aqui o nosso trabalho de informar vocês com tudo o que está pegando fogo na internet. Vamos lá, meus queridos e queridas. Deixa eu botar aqui desde o começo. E bora lá. A gente falou de Elon Musk, e a gente vai falar do pai do Elon Musk agora. Você acredita? A gente está discutindo aqui o Elon Musk. Pai de Elon Musk, que traz... É uma aberração esse senhor. E se você acha que o filho é o pior ser humano do mundo, vocês não conheceram o pai do Elon Musk. Uhum. Né? O pai do Elon Musk que traz pautas que o Luciano César já trouxe, né, em outros lugares, mas pautas como essa aqui, ó. Tá em inglês, mas basicamente o que ele fala é que a Michelle Obama é um homem e tem 25 centímetros de membro. Tá? É uma obsessão, Helder Maldonado, da extrema-direita por manjar a rola. É uma fixação por transfobia, né? Um negócio muito louco. De outras pessoas? Sim. Tem uma obsessão com a causa trans também. Eles não tiram esses temas da boca, cara. Você vai pra rua, tá? Você não vê ninguém falando disso. Nem mesmo o cara que é de direita. Você vai lá na rua, ninguém tá falando disso. No máximo tá falando do preço do café, da fala do Lula sobre se tá caro ou não compra. Isso até houve. Isso é até uma discussão que existe. Agora, essa discussão Bom dia, Roberto. Trans, isso daí fica muito obsessivo na cabeça desse povo da extrema-direita que tem algum espaço na mídia, como vereadores, deputados federais, figurinhas, né, famosinhas, como o pai do Elon Musk, o próprio Elon Musk. Eles têm uma obsessão absurda, cara. Absurda com esse assunto. Vamos ver aqui. Had never been impressed with Obama's approach. You know, we realized we'd learned Obama's a queer married to a man who dresses as a woman. We'd all learned that. It's not common knowledge. You know, that Michelle Obama is a man. Of course. You don't know that? I didn't know that, no. Well, now you know. Yeah. Yeah. Joan Rivers mentioned it publicly, and she was dead 2 weeks later, by the way. Bom dia, Vitória. The actor, eh? Actually, yeah. So that's common knowledge. You can look it up on any internet thing. E é sempre assim, né? Você não sabia? Isso é uma notícia que todo mundo sabia. Que a Michelle Obama é um homem, que o Obama casou com um homem, né, vestido de mulher, e que ela tem 22 centímetros de pau. Né? Eles dizem assim, normalmente, né, Helder, é muito louca a cabeça desses caras, né? Que eles falam como se fosse algo comum. Né, algo assim que está no senso comum da sociedade, né? Todo mundo sabe, você não sabia? Porra! E aí eles trazem isso como uma verdade. Eu tenho absoluta certeza que tem muito bolsominion aqui no Brasil que acredita piamente nessa informação. Ó. É um doente, acredita. Roberto. Tudo que vem traduzido lá dos Estados Unidos, nessa esteira do QAnon, Pizzagate, ou eles encaixam aqui, ou eles... Pizzagate, para quem não sabe, são teorias da conspiração envolvendo na época da eleição da Hillary Clinton, tá, gente? É uma teoria da conspiração daquela época, só para o pessoal saber. Apenas contam a versão em português. Essa da Michelle Obama, ela corre aí, né, nos corredores da extrema-direita, ela já é ouvida há muito tempo. Queria saber quem é que foi medir o pau da Michelle Obama. Se foi esse senhor aí que o pessoal tá falando que parece uma mistura do Al Pacino com Demore e velho. Demore e velho. Quem é que foi medir, cara? E se fosse verdade, assim, cá entre nós, e se fosse verdade? Qual o problema? E se fosse verdade, seria maravilhoso, mas... Não teria problema nenhum, cara. A gente teve uma primeira-dama, tá? Que de cama em cama virou primeira-dama. O apelido dela é corredor, é corrimão de político. Isso aí é por conta da Galãs, tá? Em Brasília. E qual o problema, cara? Também não tem problema. Nenhum não problema. Tem problema. Não tem problema. Né? Aqui, Helder Maldonado, a gente tem também... A gente vai lembrar que um especialista brasileiro também veio com essa aqui, ó.
sobre o Big Mike. Sempre no mesmo. Só vai lá comer pizza. A bolha de extrema-direita, e vou criar Big uma... Mike. Vamos ver. Big Mike é o nome da Michelle. Não. Todo mundo sabe. Você liga o Jornal Nacional, Big Mike invertido. Big Mike é Michele. Big Mike, né? Que é a Michelle a mulher do tio Obama, né? Ela sempre foi invertida, né? Todo mundo sabe disso aí. Isso aí não é novidade. Tem até foto. Não é novidade. É o mesmo papo, Helder. Eu tenho até provas, mas não vou mostrar, tá? Depois ele traz. O Luciano César tem muitas provas, mas ele esquece de levar sempre essas provas. Eu lembrei, você falou da Michelle Bolsonaro, eu lembrei, teve uma entrevista, não sei se é nova ou antiga. Eu falei da Michelle Bolsonaro? Não falei, cara. Falei que da Michelle Obama. Ah, bom. Não, mas deixa pra lá, então. É da Michelle Obama que a gente tá falando, Tá. né? Não vamos confundir as coisas. Deixa eu ver aqui, porque tem mais uma entrevista do pai do Elon Musk falando do passado nazista da família da esposa. Quem diria, né? Quem diria que isso fosse acontecer, né? Eu não esperava. Tá aqui. Vamos ver. Her parents came to South Africa from Canada because they sympathized with the Afrikaner government. They used to support Hitler and all that sort of stuff. But they didn't know, obviously, I don't think they knew what the Nazis were doing. No. But they in Canada, they were in the German party in Canada, and they sympathized with the Germans. Yeah. So when the Afrikaners government came into power here in 1948, then May's father, who was quite an interesting guy, he was a very good pilot, he said he wants to be with the Afrikaners because he agrees with apartheid, you see. You see what I mean? Yeah. And he came out here with his family. Didn't that cause tension with you? Because you don't... Yeah, that caused a lot of tension with me. And because I was a director of NewsSat. Porque eu era mais nazista, eu me considerava mais nazista que ele, né? Deu esse problema, né? Pode ser. Vamos terminar aqui, ó. Deu um problema aí, porque... Which was a National Union of South African Students, which was a very anti-apartheid body, you know. And I argued with them a lot. And they used to tell me, they used to be like rude to me, you know. And the parents. Entendi. Não tem nada a ver. Ele tá conversando com um homem negro, o cara não tem nenhum problema com ninguém, não é preconceituoso, não é racista. Isso é pra vocês que acham que branco não pode tocar samba. Claro que pode, cara. Claro que pode. Aí, ó, pai do Elon Musk é um cara gregário, um cara que tem vários amigos de todas as classes, cores, estratos sociais, não tem preconceito com ninguém. A esquerda gosta de exagerar demais também. Todo mundo é nazista pra esquerda. Isso aí, meus queridos e queridas. Ótimo corte aqui dos nossos amigos da Galãs Feios. Vamos trazer, gente, ontem repercutiu muito uma carta com críticas ao presidente Lula dada pelo jurista, maior criminalista do Brasil, o Antônio Carlos de Almeida Castro Cacá. Eu conversei com ele ontem, aliás, para trazer ele para o programa de hoje, mas infelizmente ele está com a agenda apertadíssima. E vamos ouvir um pouco o que ele falou lá no ICL. Vamos lá. 17 ministros que foram meus clientes. O governo Lula apenas 13. Não tem nem essa questão. Obrigado, Rosa Sarques. Sarques. Agora, eu, para ser sincero, por mais que eu apanhe aqui e acolá, nem vou saber, porque eu não vou ler essas Bom dia, Lucas. Que passam nas redes sociais. Mas, de qualquer maneira, para mim, eu acho que eu recebi centenas de manifestações. Centenas. Claro, os que não gostam não me mandam, os que gostam mandam. E essa é a vantagem da vida. Mas de ministros, inclusive, dizendo que Cacá, gostaria de ter assinado essa carta com você, mas não posso. Obrigado por trazer o debate. Agora, claro, mas esse debate é inoportuno. Esse debate, ele fortalece a direita. E quando é que vai ser esse debate? Depois que nós tivermos perdido as eleições? Depois que já não for mais possível fazer esse debate, que para mim, ele é verdadeiro? Eu agora, pouco antes de entrar aqui, recebi o telefonema, fiquei muito feliz, de um ministro com quem eu não tenho relação, um ministro do governo atual. Um ministro dizendo, olha, eu preciso conversar com você sobre isso, foi muito oportuno e tal. Veja bem, eu não fiz isso pensando na repercussão, não fiz isso para ter nada, eu fiz para um grupo pequeno para que a gente pudesse discutir, como faço dezenas de outras.
Mas teve essa repercussão, vai ter o lado negativo, vão me criticar, não tem nenhum problema, zero. De qualquer maneira, o debate está sendo feito e acho que isso é proveitoso. Posso dizer o seguinte, tudo que eu faço, Gabi, é para enfrentar a hipótese da não volta do fascismo. Sim. Eu tenho nojo ao fascismo. Eu tenho a minha vida dedicada a fazer esse embate. Então, se às vezes erro na veemência, se às vezes erro na oportunidade, eu não sou político para ter essa oportunidade. Eu posso dizer para vocês, recebi dezenas de manifestações de pessoas que eu respeito, senadores, ministros de Estado, ministro do Tribunal Superior, dizendo o seguinte, o debate é oportuno e necessário, porque tem que acontecer. Se nós esperarmos que eles deem as cordas, nós vamos, evidentemente, ficar a reboque. Veja bem, eu não fiz essa carta, na verdade, não queria nem dar essa publicidade, não tenho medo dela, e faço o enfrentamento. Tudo que eu disse ali, muitas das coisas, no mais das vezes, são coisas que eu ouço de pessoas que eu respeito muito. O Cacai. Pessoas que eu respeito muito. Olha, eu dei um exemplo na carta. Um senador da República do PT, a época me procurou e falou, Cacai, tem 1 ano que eu não consigo falar com a Dilma. A Dilma sofreu impeachment. Tem que fazer política. O Lula é um gênio na política, ele é um mágico na política. É uma coisa incrível. Tem um jornalista de baixo nível aí que nunca gostou de mim desde a época que ele recebia de determinado empresário, que era contrário ao empresário meu, que escreveu uma matéria agora dizendo que eu estou chateado, que eu falo que ele não recebe os velhos amigos. Os velhos amigos não sou eu, não. Acho que ele tá falando do Mário Sabino, eu acho. Meus amigos da política. Política. Eu repito, Chico, eu moro em Brasília. Eu nunca pisei no Palácio da Alvorada nem na Grande do Torto. Na época dos governos Lula, que tinha aqueles jantares lá, jogo de futebol, eu ia para casa do Zé Disseu conversar fiado, literatura e outras coisas. Nunca fui. Não tem essa preocupação. Então, eu estou dizendo ali, é daqueles que fazem política e que, muitas vezes, por depender da política, não tem coragem de falar. Sim. Eu não dependo nada de política. Zero. Eu nunca indiquei um cargo, eu não peço nada para ninguém, entendeu? Acho que o debate está sendo salutar. O Cacai. Vou apanhar, faz parte do jogo. Diga, querido. Não, é que assim, no trecho que a Gabi leu, que a gente destacou aqui no começo, você diz assim, ó, o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. É claro que você teve o cuidado de não citar nomes, etc. Como você mesmo disse, você não é político, está fazendo um alerta, você é do mesmo campo, não partidário, mas campo democrático, onde está o Lula, né? Isso é sabido, é público, não estamos contando nenhuma novidade. Mas quando você fala em questões principalmente pessoais, você acha que o Lula está sendo protegido demais pelas pessoas que estão próximas dele, estão evitando? Quem é exatamente? Porque eu não poderia imputar alguém, é diferente, você vê. O Marco Aurélio Carvalho acaba de soltar uma nota até dizendo que eu fui inoportuno e tal, porque o Lula está saindo de uma longa convalescência. Eu não gostaria de ressaltar a convalescência, porque isso enfraquece, na minha visão, o presidente. Mas tem uma questão pessoal. Acho que o Lula tem plena condição de ser candidato novamente? Tem. Mas ele já está com, se não me engano, 79 anos de idade, teve um acidente grave agora. Tudo isso, evidentemente, faz com que as pessoas tenham uma forma diferenciada, não só de fazer política, não, de se posicionar no mundo, de posicionar com as pessoas. Isso é o normal. Eu não estou me referindo especificamente a ninguém. Eu tenho políticos que são meus amigos, que fazem parte desse núcleo pequeno aí, que falam das dificuldades internas, mas isso sempre foi assim. Você acha que na época do primeiro e segundo governo do Lula não tinha uma divisão quem mandava mais, Palocci e Zé Disseu, por exemplo? Eu convivi muito, eu sou muito ligado ao Zé Disseu, achei ele um gênio na política, e eu acompanhava de longe, que eu não tinha que dar palpite, evidentemente, não teve que me funcionar, mas eu via as brigas internas. Essas brigas internas, elas se fortalecem muito quando o presidente não está mais ativo. Eu acho que falta, acho que eu posso estar sendo saudosista de pessoas com quem eu convivia e que vinha que tinha muita liberdade para falar o que tinha que ser feito. Veja bem, eu penso que quando eu trago uma carta dessa, ainda que involuntariamente, e essa discussão é aberta, pela quantidade de correspondência que recebi, de mensagem, de telefonema, acho que foi oportuno. Pode ter, eu recebi agora de uma pessoa que eu gosto muito, você está fortalecendo a direita. Vamos fortalecendo a direita, vamos fugir do debate, vamos deixar que as pessoas tomem espaço. Olha só,
Eu acho que a esquerda já perdeu as ruas. A direita hoje tem muito mais presença nas ruas do que a esquerda. Isso é um fato. Isso é só constatar, é só ler. Eu acompanho e leio todo dia. Agora, no debate que é nosso, que eu acho que nós temos muito mais capacidade para combater, porque, assim, a pessoa que lê essa carta e que sai dizendo para as redes sociais da direita que eu desci do barco, que eu não estou apoiando mais um projeto da esquerda, é quem não sabe ler. Hoje eu recebi de alguém, não vou dizer o nome, um jornalista de extrema-direita, dizendo assim, olha o que eu recebi, que você desceu do barco da esquerda. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Se vocês não sabem nem ler, eu não posso debater porque não sabe ler. Não? Quer dizer, o meu interesse todo é continuar a luta contra o fascismo. Acho que o Lula tem que ser candidato, é o melhor nome para candidato. Por que eu digo que não tem grupo para sucessão? Gente, nós estamos há 2 anos das próximas eleições. Do meu ponto de vista, isso tem que ser trabalhado, sim, um grupo forte para que a gente tenha alguém que tenha condições de substituir o Lula em 2030. É só você ver. Por que eu cito o Haddad? Primeiro que eu acho o Haddad genial, gosto imensamente do trabalho dele. Depois que o Haddad foi para o sacrifício daquela eleição quando o Lula estava preso e teve 50 milhões de votos. Isso é um fato, isso eu diria que é uma bagagem política muito forte. Ele é preparadíssimo. Eu gosto do trabalho dele. Agora, claro, tem milhões de pessoas do PT. Quando eu falei isso, parte do PT falou, pô, Cacá, eu gostei imensamente da sua cara. Não precisava ter falado do Haddad. Mas eu não estou fazendo política partidária, eu não sou do PT. Eu acho que essa discussão ela faz bem. Respeito quem diz que ela pode ter sido oportuna. Falar que ela favorece a direita, no meu ponto de vista, é uma falta de visão absoluta. A minha visão é muito clara, é contra o fascismo, é contra os bolsonarismos. Eu assino e escrevo isso diariamente, com poucas pessoas me expus ao longo desses últimos anos. Acho, obviamente, que o Lula tem que ser candidato, tem condições de ser candidato. Agora, nós não podemos achar que estamos no 7º céu. Nós podemos, sim, temos o direito de criticar, especialmente de debater. Até acho que semana passada, né, o presidente Lula estava num evento ali para prefeitos e fez um aceno à reeleição mesmo, disse, vocês vão no futuro dizer, Lulinha, por favor, fica, né, uma coisa assim, estava num discurso de palanque, até porque ele tem voltado a esse discurso de palanque. Agora eu queria, o Cacai estava falando aqui de alerta, né, e que se preocupa com a ascensão da extrema-direita, tem um trecho da carta até, que ele fala justamente sobre isso, que eu quero aproveitar para destacar aqui também. Ele diz o seguinte, com a extrema-direita crescendo no mundo, e evidentemente aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente, e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco do que parecia impossível, perdermos as eleições em 2026. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder, e não duvidem dele, ele vai conseguir. Aqui um trecho da carta do Cacai, e eu aproveito para também chamar a atenção para a coluna do ICL Notícias, né, um artigo no site do ICL, que o Cacai fala o Supremo Tribunal sob ataque, aí está na sua tela agora, falando sobre essa estratégia de desmoralizar o STF para tentar conseguir a absolvição dos golpistas do 8 de janeiro, tentar ali trocar, né, minimizar, chamando de vandalismo e não de golpe, que foi realmente o que aconteceu. Então, são várias, eu acho que é uma conjunção de coisas aqui que eu queria chamar a atenção aqui do alerta que o Cacai está fazendo. Mas se você somar os 2 textos do Cacai, o do alerta ao Lula e do STF, eu acho que é preocupação de alguém que defende a democracia, está preocupado com isso. Está preocupado em não cair, devolver o país para a mão do fascismo. Não tem, exatamente isso, acho que veja bem. Os 2 textos, eles se completam. Eu não vejo nada para dizer, o Cacai está traindo, e etc. Não tem nada. Não, acho que é um belo alerta. Eu acho que até essa sensação, quem conversa com políticos e com ali arredores do poder, tem ouvido isso há muito tempo. Desde o começo do governo. Desde o começo do governo. O Lula não tem mais um cara, por exemplo, como o Zé Disseu ou como o Ricardo Couto, nosso colega, grande repórter brasileiro, que deu uma bronca. Ele agora escuta pessoas que vão só bater palma, e que é legal quando você tem amigos que vão pro pau ali, pro bom embate. O bom embate de uma conversa entre amigos, entre aliados, que dá uma chacoalhada.
Às vezes você está indo no caminho errado. Isso vale para o cotidiano, vale para a política. Essa entrevista do Kaká é muito boa, tá? Eu vou retomar em instantes, mas antes eu quero fazer aqui o meu editorial e falar uma coisa. Quando eu falo para vocês que a gente não pode ser governista, que a gente não pode fazer uma defesa cega do governo, eu tô falando dessa carta do Kaká. Tá? Tem gente aqui já no chat falando, ele é o novo Ciro Gomes, ele é traidor. Gente, eu entendo que nós estamos fragilizados enquanto esquerda, que nós tememos o fogo amigo, e tá tendo fogo amigo, sim. Tá tendo às vezes uma sabotagem interna, às vezes intencional, às vezes não intencional de companheiros nossos. Tá tendo um exagero de companheiros nossos em alguma questão, mas a linha do Kaká é uma linha que eu me identifico muito, inclusive. Eu acho que o Lula tem que voltar a ser o Lula. Eu acho que o governo tem que olhar para a esquerda como triunfo eleitoral também. Se a esquerda está desmobilizada, se a esquerda está fragilizada, se a esquerda está sendo alvo de ataque da extrema-direita, nós precisamos fortalecer a esquerda enquanto movimento social. Enquanto movimento social. Enquanto força política. Por isso que nós temos que ter uma esquerda forte. Por isso que nós temos que ter uma esquerda atuante. E assim, é importante, a Alba Granada está falando aqui, se é amigo deveria ter falado diretamente com o presidente Lula, mas às vezes é bom ter uma manifestação pública, gente. É bom ter gente reagindo, o nosso campo reagindo à pesquisa Datafolha, que não é boa para o Lula. A pesquisa Datafolha não é boa para o Lula, gente. Precisa de uma correção de rumos agora. Agora, a eleição é no ano que vem. São 2 anos cravados que nós temos, menos tempo, na verdade. Nós precisamos do presidente Lula olhando para os mais pobres. Nós precisamos do presidente Lula olhando para o preço do café no mercado. Nós precisamos do presidente Lula olhando para que o arcabouço fiscal não seja benéfico apenas para a classe de cima. A gente precisa garantir justiça social, gente. A gente precisa garantir as promessas da campanha. E quem faz essa crítica, o Kaká está longe de ser uma liderança do MST, sendo que o MST está falando a mesma coisa. O Stedley está falando a mesma coisa que o Kaká. O Kaká é um advogado ligado ao meio político, rico, uma pessoa privilegiada, com contatos na imprensa, extremamente midiático, e ele está dando um alerta. Não atirem no mensageiro, pessoal. A menos que a mensagem esteja fora de lugar, e a gente vai discutir isso, tem pessoas que acham que essa fala do Kaká está fora de lugar, e eu respeito muito. Moisés Mendes criticou ele, muitas pessoas criticaram o Kaká. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, se a gente quer ganhar 26, nós temos que assimilar as críticas. Talvez o único ponto da carta do Kaká, talvez que mereça uma reparo, seja aquele que se refere à Janja. Mas mesmo a parte da Janja, ele tem uma certa razão. O Lula não pode se definir por sentimentos pessoais. Ele tem que fazer um governo técnico também. Ele tem que fazer um governo focado no resultado. O Lucas está falando aqui, a gente está berrando a mesma coisa desde a transição. Quantas pessoas não criticaram a Secom aqui do Pimenta? E eu acho que vocês são sabotadores? Não. Não acho vocês sabotadores. Eu acho que tem muita opinião válida. Agora, acorda, turma. Acorda, nós temos que ter massa crítica. Mas o Bolsonaro vai usar a carta com o Kaká. Dane-se! É claro que não dane-se, a gente tem que olhar também. Tem muita coisa da esquerda que é usada pela extrema-direita que eu critico. O Kim Paim tem usado muitos tweets do nosso campo, que aí eu discordo. Mas assim, essa crítica construtiva, o Kaká está defendendo 2 coisas nessa carta. 1, Lula candidato em 26. 2, que o Lula pense numa sucessão. Porque o Lula tem 79 anos, gente. Ninguém está insinuando que ele vai morrer. Mas tem que ter plano B, tem que ter plano C, tem que ter departamento de vai dar merda. Tem que ter rota de fuga. Tem que preparar o Haddad para ele não ser só o cara do pacote do arcabouço fiscal. Tem que ter nomes. Tem que ter recursos. A extrema-direita já está fazendo isso.
A extrema-direita já está fazendo isso. Isso não é novidade. Isso não é novidade. E o que a Lilian falou aqui, a melhor avaliação para mim foi aquela do Boulos na entrevista que ele te deu no Meteoro. Temos que ter Lula ditando as pautas da esquerda e estabelecer as pautas que unirão a esquerda. Sim. Sim. Nós temos que fortalecer o Lula. O Lula tem que pegar essa crítica do Kaká e não tem que levar no pessoal. Não tem que levar no pessoal, tem que assimilar. Tem que ir lá e fazer. O Lula agora vai fazer viagens. O Kaká tá coberto de razão, gente. É evidente que vocês podem discordar de mim, vocês devem discordar de mim. É evidente isso. Ninguém tá falando, aqui não é igreja, aqui não é seita. A Folha Democrata é lugar de diálogo. Quando eu faço esses editoriais provocativos, é porque eu quero que vocês pensem. Pensem no que está acontecendo. Pensem no que está rolando. Pensem no que pode mudar. Pensem no que a gente pode conquistar. Então é necessário que a gente vá para lá e a gente chegue e tenha essa vitória em 26. E nós podemos ganhar. Fiz uma avaliação ontem no Meteoro, analisando a coluna do Reinaldo Azevedo que eu li aqui ontem, dizendo o seguinte: a prisão do Bolsonaro é uma chance única para o Lula reverter qualquer perda de popularidade. Qualquer perda de popularidade. Então, vamos pro pau, gente. Vamos pro embate. Não vamos deixar para lá. Não vamos deixar para na hora oportuna. Vamos fazer as coisas agora. Vamos mudar agora. Vamos atrás do que é necessário agora. Tudo que for necessário, nós temos que ir atrás agora. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.